Diga ao fraco, eu sou forte. Livro de Márcia Silva. Capítulo 2. As credenciais dos cidadãos do reino. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus 5, do 1 ao 12. O termo bem-aventurado significa feliz ou abençoado. É uma felicidade do coração por saber que está em paz com Deus e não um sentimento que depende das circunstâncias para ficar feliz. Nesse texto, Jesus estabelece as credenciais daqueles que herdarão o reino de Deus. Ele descreve o perfil dos fracos e afirma que deles é o reino dos céus. Se queremos o reino, precisamos conhecer, à luz da palavra, o que significa ser fraco aos olhos de Deus. O contexto. Esse texto é conhecido como o Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças. Eu tive o privilégio de ir a Israel e visitar o local onde Jesus pregou essa palavra, conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. E foi ali que compartilhei pela primeira vez pois particularmente foi muito abençoada ao meditar nessa palavra das Escrituras. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ele estabelece uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Mateus escreveu o Evangelho do Reino. Interessante porque ele começa com a genealogia de Jesus. Menciona o seu nascimento, depois a sua tentação, logo após vem o chamado dos discípulos e Mateus inicia o capítulo 5 com o registro do Sermão do Monte, no qual Jesus fala sobre o reino. Jesus estava iniciando o seu ministério em Cafarnaum, na Galileia, e ele começa falando sobre como entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando de cumprir a lei a fim de ser qualificado, pelo contrário. Assim que termina seu sermão, ele afirma no versículo 17 que não veio remover ou revogar a lei, e sim cumpri-la. Revogar significa desfazer. Sabemos que é impossível para o homem cumprir a lei, e se dependesse disso, poucos seriam aprovados para entrar no reino. Mas, ao descrever o perfil daqueles que vão entrar, Jesus descreve a si mesmo, porque somente ele possui essas qualificações. Em linhas gerais, Jesus está descrevendo os fracos como sendo aqueles que herdarão o reino. Mas não entenda a fraqueza como uma fraqueza da carne, e sim o perfil de alguém que passou pela cruz, que foi quebrantado e que possui o Espírito de Cristo. A palavra fraqueza em grego é estar sem força, ser incapaz. Se depender da força humana, é impossível uma pessoa possuir tais qualificações.
Mas foi exatamente para isto que Jesus veio, para nos tornar aptos a entrar no reino. Se você já viajou para o exterior, sabe que no aeroporto é necessário passar pelo departamento de imigração, pois ali é feito o controle de entrada e saída de todos os que viajam. Na imigração é observado um aspecto em especial, o visto de entrada para onde você vai. Sem visto ou autorização, você não entra em determinada nação. Os critérios para entrar são estabelecidos por cada país. Veja, assim como os países têm critérios para permissão de entrada, o reino de Deus também tem. O público de Jesus. A princípio, Jesus estava falando sobre o reino para os discípulos e não para a multidão. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Jesus falava sobre o reino aos discípulos porque a primeira qualificação para entrar no reino é ser salvo, ou seja, é ser filho de Deus. Certamente, na multidão, nem todos eram salvos, mas os discípulos sim, pois quando eles responderam ao chamado de Jesus para segui-lo, estavam confessando a sua fé no Filho de Deus. Contudo, para entrar no reino não basta ser filho. Precisa ser também qualificado e aprovado. Jesus nunca disse que alguém precisa ser humilde para ser salvo, mas para entrar no reino, sim. Isso mostra a diferença entre ser salvo e reinar com Cristo. No reino de Deus há lugar para todos os filhos, porém nem todos estão qualificados a entrar nele. É preciso ter as credenciais de cidadão do reino. Será que os discípulos tinham essas credenciais? Bem, até aquele momento, eles se sentiam orgulhosos de serem seguidores de Jesus. Viam-se como ministros que ocupavam uma posição importante. E, de fato, eram mesmo. No entanto, nesse contexto, Jesus os mandou servir a multidão. Isso pode ter sido um choque para os discípulos, porque ainda não entendiam sobre o reino de Deus. É nesse contexto que Jesus passa a falar sobre quem são aqueles que entrarão no reino. A lista de Jesus. Ao ler Mateus 5, a lista de descrição que Jesus faz não se parece com a lista de qualificação de um coach, que atualmente seria assim: ter habilidades, motivação, talentos, dons, ser competitivo, esforçado, etc. A lista de Jesus é muito diferente, porém não é simples e muito menos fácil, mas é possível. O alvo de Jesus não era apenas mostrar o padrão alto para entrar no reino, e sim revelar a si mesmo como sendo o padrão. Ele é tudo isso. Jesus estava ensinando que, ao sermos colocados nele, recebemos tudo o que ele tem e nos tornamos tudo o que ele é. Para você que já nasceu de novo, não tem que se tornar, você já é. Tenha isso em mente ao ler cada uma dessas características, pois o alvo aqui não é passar conceitos, e sim mostrar uma realidade espiritual de quem você é em Cristo, para que essa verdade se torne uma experiência na sua vida. As credenciais do cidadão do reino. 1. Os humildes. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Do ponto de vista de Deus, ser humilde de espírito não se refere à pobreza. Não significa ser culturalmente ignorante e também não se refere a ter uma virtude natural, porque ninguém nasce humilde de espírito. Então, quem são os humildes de espírito? O humilde de espírito é alguém livre do orgulho. Em Lucas 18, Jesus conta a história de um fariseu
e um publicano, com o objetivo de fazer distinção entre o orgulhoso e o humilde. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, do 10 ao 14. O fariseu acima se orgulha da sua religiosidade, dizendo que jejua e ora como manda a lei. Esse é o crente que se orgulha da sua espiritualidade. Porém, o publicano não fala nada de bom de si mesmo, antes se coloca como pecador. Esse é o humilde, aquele que não exala a si mesmo. Pelo contrário, reconhece que não tem nada para oferecer, nem para reivindicar a Deus. Existem muitas coisas que produzem orgulho em nós, como posição, títulos, dinheiro, sucesso, fama. Essas coisas em si mesmas não são ruins, mas podem embriagar o nosso coração. O humilde de espírito é humilde de coração. É por isso que uma pessoa pode ser muito rica e ter um coração humilde, e outra pode ser pobre e não ser humilde, por ter o coração cheio de coisas más. Um exemplo de alguém humilde é Davi. Ele se tornou um homem muito rico, e ele mesmo descreve que ofertou para a casa de Deus do seu tesouro pessoal. Mas, no Salmo 131, Davi demonstra humildade de espírito por não ser apegado às coisas materiais. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Salmo 131, 1. O humilde de espírito depende de Deus e não da sua experiência. No reino de Deus, as coisas funcionam ao contrário. Deus não precisa de pessoas experientes para fazer a sua obra. Às vezes, Ele chama você para fazer algo que você não sabe. Um exemplo na Bíblia é o escritor do Evangelho de Lucas. Lucas era médico e Jesus o chamou para ser seu discípulo. Será que Jesus precisava de um médico na sua equipe? Claro que não. Certamente a formação de Lucas não era fundamental para o ministério. Ele precisou aprender e receber unção para exercer seu ministério. Essa foi a minha experiência no ministério com crianças. Quando Deus me chamou, eu não tinha experiência em trabalhar com crianças na igreja. Sabia fazer um pouco de cada coisa, mas não tinha habilidade para o que o Senhor queria fazer. Por isso, Deus fez questão de me dizer: eu mesmo vou te ensinar. E foi exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo me capacitou para fazer tudo o que era necessário em cada situação. Isso se chama graça. A graça é uma capacitação dada por Deus para você fazer aquilo para o qual foi chamado, mas que você não sabe fazer. Portanto, é preciso humildade para depender de Deus, porque, sem a graça, você é inútil. O humilde de espírito não busca posição. Eu gosto muito dessa passagem de Mateus 18, quando Jesus usa uma criança para responder à pergunta dos discípulos sobre quem é o maior no reino de Deus. Aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus?
Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, do 1 ao 4. Mas vamos falar de nós. Será que aprendemos a ser humildes como as crianças? Em todos esses anos de ministério, eu já me deparei com líderes dotados de muita habilidade para trabalhar com crianças, mas muito arrogantes no seu relacionamento com os irmãos. Alguns conheciam muitas estratégias para liderar, mas sabiam pouco sobre o reino. Isso me ajudou bastante a aprender lições espirituais importantes, como essa. Antes de trabalhar com crianças, aprender a ser como elas. Creio que Jesus usou as crianças para nos mostrar o padrão do reino, porque elas são destituídas de atributos como conhecimento, cultura, experiência, posição, mas são ensináveis e reconhecem suas limitações. Tudo o que impede um adulto de aprender. O humilde de espírito é quebrantado. O livro de Salmos está repleto de versículos para definir pessoas quebrantadas. Basicamente, elas possuem um coração tratável e se tornam fáceis de relacionar-se com os outros. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Salmos 34, 18. O quebrantado é aquele que se rende facilmente diante de Deus. Ele se deixa tratar e não se ofende com facilidade. É muito difícil se relacionar com pessoas melindrosas que se ofendem por qualquer coisa. Não pense que isso acontece apenas em relação às pessoas com quem elas lidam, mas também em relação a Deus. Existem pessoas que ficam ofendidas com Deus e não se quebrantam. Mas a promessa é para aqueles que são humildes e que têm o coração quebrantado, porque deles é o reino dos céus. Jesus é o nosso exemplo perfeito de humildade, pois, sendo Deus, abriu mão dessa posição e se fez homem. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. 2. Os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Mateus 5, 4. Felizes são os que choram. Como alguém que chora pode ser feliz? Esse aparentemente paradoxo mostra que Jesus não estava falando de um choro natural, e sim de algo que procede do Espírito. Ele não se referia àquelas pessoas que têm facilidade em chorar, ou que choram por qualquer coisa. Nada disso. Se fosse assim, eu mesma já estaria fora dessa lista de Jesus, porque não tenho muita facilidade em chorar por coisas triviais. Certamente, ele não se referia a um choro por razões naturais, como um pedido de casamento, desemprego ou algo produzido por emoção. É um sentimento que vem de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Segundo Coríntios 7, 10. A Bíblia afirma que existe um choro ou uma tristeza que vem de Deus. São sentimentos que tocam o nosso espírito e produzem mudança espiritual em nós. Vamos mencionar algum deles. Arrependimento. O verdadeiro arrependimento envolve choro.
Dificilmente alguém não chora quando se arrepende dos seus pecados e tem revelação do quanto isso ofendeu a Deus. Esse choro é produzido pela ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Clamor diante de Deus. O clamor é um tipo de oração intensa diante de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, menciona que sua oração por eles era como sofrer dores de parto. Como homem, ele não sabia o que era isso, mas provavelmente havia presenciado o sofrimento de uma mulher nesse momento e com certeza envolvia choro. Da mesma maneira, na sua oração pela igreja havia choro envolvido para gerar revelação de Cristo. Choro de compaixão. A palavra compaixão significa no original lamentar por alguém. É o choro por ver a aflição de outros, é compadecer-se com o sofrimento de outros. Como pastora de crianças, compreendo isso perfeitamente, pois nesse ministério eu sou tomada por tal espírito de compaixão a ponto de interceder com lágrimas pelas crianças. Em cada encontro de crianças, somos tocados ao ver o sofrimento de muitas por causa de abuso sexual, violência física, abandono, descaso e outras situações. Nós que estamos à frente desse ministério, temos que chorar por elas, porque o choro das crianças toca o céu. Nossas lágrimas têm o poder de mudar a história de pessoas. No Salmo 126 está escrito assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com frutos. Se queremos mudar a história de milhares de pessoas, incluindo as crianças, temos que tocar o céu com as nossas lágrimas. A promessa para aqueles que choram é que eles serão consolados. Jesus mesmo nos consolará, pois no reino de Deus não haverá sofrimento. Nós seremos consolados completamente de todo tipo de aflição da alma. Nós não sabemos o que é isso, mas um dia vamos viver essa vida plena, com ausência de ansiedade, problemas e sofrimentos. Hoje, o nosso consolo é ver o fruto do nosso trabalho. Naquele dia, vamos desfrutar junto com aqueles que geramos para Deus. 3. Os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Essa mansidão não se refere à gentileza natural de uma pessoa educada, amável, caridosa, porque não precisa ser crente para agir assim. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. No entanto, ele foi reprovado por Deus por passar uma imagem errada do Senhor para o seu povo. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12:3. Ser manso não se refere à aparência ou educação, pois às vezes é só uma falsa mansidão. Já conheci mulheres que falavam baixinho e pareciam ser mansas, mas ao conviver com elas percebi o quanto eram duras de coração e até insubmissas. É fácil parecer manso diante das pessoas, sorrir, falar baixinho, elogiar. Porém, a realidade se mostra depois das palavras e ações quando ninguém está vendo. Seja na igreja ou em cada família, sempre há alguém assim. O que significa ser manso? Ser manso é ser como Jesus. São aqueles que se parecem com Cristo, que têm o Espírito de Cristo. Jesus mesmo disse que ele era manso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Ser manso de coração. A mansidão não é na aparência, é no coração. Por nós mesmos, jamais conseguiríamos ser mansos o suficiente para entrar no reino. Precisamos da mansidão de Cristo. Pois, se foste cortado da que,
por natureza era oliveira brava e enxertado em boa oliveira. Romanos 11, 24. A oliveira é a árvore que produz azeitonas, de onde é extraído o azeite. Nesse contexto, somos comparados a uma oliveira brava, aquela que cresce sozinha no campo, que é largada lá, sem dono, e não tem ninguém para cuidar dela. Ela é inútil. Mas o texto menciona também a boa oliveira, que é Cristo, onde fomos enxertados. Agora, você é uma boa oliveira, aquela que é cultivada, podada, para dar bons frutos. Por isso, quanto mais você tem revelação da pessoa de Cristo, mais se torna parecido com Ele. Há alguns anos, eu sustentava o pensamento de querer ser mais parecida com a minha mãe, pois ela era muito mansa e tranquila, embora meu pai discordasse disso. Um dia eu perguntei para ele se ela era mesmo mansa. Ele só respondeu assim: "Sua mãe? Eu entendi tudo. Às vezes você tem um conceito de mansidão só baseado na aparência das pessoas, mas nem todas têm essa realidade. No entanto, a verdadeira mansidão vem de Cristo. Quando somos transformados, nos tornamos mansos como Ele é. Ser manso é ser tolerante com os irmãos. É ser paciente com as infantilidades e imaturidade, as fraquezas dos outros. Ser tolerante é o mesmo que ser paciente. Existem pessoas que não são crentes e são pacientes, como algumas mães, profissionais de saúde, professores e outros que exercem profissões que exigem deles paciência. Mas isso não é natural. Esse tipo de paciência e tolerância acaba. É só alguém fazer algo que lhe desagrada. Certa vez, nós saímos em família para jantar e comemorar o meu aniversário. Estava indo tudo bem até o final do jantar, quando alguns garçons chegaram à nossa mesa com um bolo de aniversário e uma vela acesa cantando parabéns. Eu já achei isso constrangedor, mas, para piorar, um dos garçons chega atrás de mim, levantou as minhas mãos e começou a bater palmas, e eu não conseguia fazê-lo parar. Naquela hora, algo de muito ruim aconteceu dentro de mim. Eu me senti ridícula e com raiva. E quando eu olhava para o Aloísio, ele estava rindo. Depois ele me disse que estava rindo porque pensou assim: aquele garçom não sabe o risco que ele está correndo. Coisas assim fazem qualquer um perder a calma. Se dependesse da nossa mansidão, jamais entraríamos no reino de Deus, e com certeza esse garçom também não. Porque tudo que é humano acaba, mas o que procede de Deus é permanente e eterno. Por isso, Jesus afirmou que os mansos herdarão a terra. O mundo valoriza os arrogantes, os astutos, os espertos, os fortes e os destemidos. Mas o Senhor diz que a terra é dos mansos. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, do 8 ao 11. 4. Os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. Fome e sede são condições básicas para o crescimento e a saúde. A ausência de fome e sede é sinal de que alguma coisa não está funcionando bem no seu corpo. Esses mesmos sintomas na vida espiritual também apontam para algo errado na vida cristã. Quem cresce espiritualmente são aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas não é a justiça do homem. Vamos ver o que significa ter fome de justiça. Os que têm fome de justiça são aqueles que buscam os interesses de Deus.
A fome de justiça é a fome da verdade. Na época de Jesus, os judeus tinham fome por justiça social, por acabar com o jugo e a injustiça que o Império Romano impunha sobre eles. Mas Jesus falava de um reino superior, que é o reino dos céus, porque só existe justiça plena no reino de Deus e não no reino humano. Por mais que um país seja desenvolvido, ali haverá injustiças, porque depois da queda do homem, a injustiça reina no mundo. Porém, quando o Senhor Jesus governa a sua vida, Ele é a sua justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 23, 3. Essa vereda da justiça refere-se ao governo de Deus na sua vida. Justiça não significa buscar vingança, e sim confiar na justiça do Senhor. Mesmo que você sofra a injustiça dos homens, confie na justiça de Deus. Mesmo fazendo a obra dele, nós sofremos injustiças. No início do meu ministério, eu comecei a perceber o quanto alguns pais eram ingratos, pois havia muitas reclamações, críticas, e isso só produzia na equipe vontade de parar. Quando começamos o trabalho social com crianças, as creches não foi diferente. Pais ingratos, funcionários nos denunciando, mesmo sem haver nenhum problema sério. Na igreja, isso também acontece. Você investe na vida de alguém em oração, treinamentos, discipulado e depois, por algo insignificante, aquela pessoa vai embora e paga com mal o bem que recebeu. A ingratidão gera em nós sentimento de injustiça. Porém, a nossa atitude deve ser de fazer para Deus e entregar nas mãos dele a injustiça recebida. Essa é a atitude dos vencedores: sofrer as perdas, perdoar e seguir em frente em paz. Entenda que a justiça de Deus se manifestou em Cristo. Nós éramos devedores de Deus. Se Ele fosse justo conosco, iríamos para o inferno. Mas Cristo pagou a nossa dívida e nos deu a sua justiça. Por isso, hoje, somos justos diante de Deus. Ter fome de justiça é ter fome de Cristo. A promessa para os que têm fome e sede de justiça é que eles serão fartos. O significado original da palavra fartar é realizar ou satisfazer o desejo de alguém. Há coisas que você só irá ver e desfrutar no reino de Deus. Hoje é o tempo de se qualificar para entrar neste reino. Mas, lembre-se, só entrarão no reino aqueles que já têm fome de Cristo hoje. 5. Os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. A palavra misericordioso significa ajudar alguém aflito. Misericordiosos são aqueles que se compadecem do seu próximo. Jesus não está ensinando a fazer caridade para ganhar a salvação ou para receber algum tipo de bênção de Deus. Isso é fazer barganha com o Senhor. Então, quem são os misericordiosos aos olhos de Deus? O misericordioso não esmaga a cana quebrada, porque é sensível ao sofrimento dos outros. A igreja é um lugar de misericórdia e não de acusação. Creio que a igreja deveria se parecer mais com um hospital e não com um tribunal. Mas, infelizmente, muitos irmãos ainda gostam de condenar, de ouvir fofocas e calúnias sobre os outros, de escândalos e até se alegram com o fracasso de alguns, dizendo: bem feito. Esse não é o misericordioso. Cana quebrada é aquela pessoa que está passando por lutas e que precisa de oração, de ajuda e de irmãos misericordiosos que estendam a mão e não coloquem mais peso de condenação sobre ela. O misericordioso estende a mão para o aflito na hora da luta.
Isso me lembra dos líderes de crianças, pois eles trabalham com crianças que são como canas quebradas, que sofrem muitos tipos de abuso sexual, verbal, violência, abandono e outros. Esses líderes são como um bálsamo para tais crianças. Existe uma música gospel muito conhecida que diz que a vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na luta e não me ajudou, minha vitória tem sabor de mel. Acredito que a intenção do autor era falar mesmo da vitória, e de fato a Bíblia associa o mel com a vitória. Mas, ao celebrar a sua vitória, faça com o espírito certo e não com o espírito de vingança. A nossa vitória tem sido ver as famílias dessas crianças se convertendo ao Senhor através de seus filhos. São muitos os testemunhos, em todas as nossas igrejas, que comprovam isso. Essa vitória tem, sim, sabor de mel. O misericordioso perdoa com facilidade. O misericordioso clama por perdão, mas também perdoa com facilidade. Jesus contou a parábola de um servo que foi perdoado pelo seu senhor e depois não quis perdoar a dívida do outro. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, tendo misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 22. Jesus associa o reino dos céus com o perdão, porque a misericórdia se manifesta também através do perdão. Pois quem é misericordioso, perdoa. O misericordioso é duro consigo mesmo e tolerante com os outros. O mais comum é vermos o inverso, ou seja, ser duro com os outros e buscar misericórdia para si mesmo. Mas, para entrar no reino, é o contrário: ser firme consigo e flexível com os outros. Exercer a misericórdia é ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Misericordiosos são aqueles que amenizam o sofrimento dos outros. Em vez de piorar as coisas, eles procuram solucionar e remediar. Ser misericordioso é não dar ao outro o que ele merece. Essa é uma lição difícil. Mas tente enxergar a sua condição espiritual antes de receber Jesus. Você merecia o castigo eterno, mas foi poupado dele. Deus foi misericordioso com você por causa de Cristo e perdoou você de uma dívida eterna. Agora é a sua vez de perdoar os que te ofenderam. Lembre-se, há uma promessa para os misericordiosos.
eles alcançarão misericórdia. Se receber misericórdia de homens é bom, certamente de Deus é muito melhor. 6. Os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O limpo de coração é aquele que venceu a condenação. Na Bíblia, a impureza está associada a pecados. No livro de Isaías, ele fala claramente sobre isso. Porque sou homem de lábios impuros. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6:6. Ser limpo significa estar sem sujeira, e ser puro é estar sem impurezas. O pecado está associado à impureza, mas o sangue de Jesus nos limpa e nos lava de todo pecado. Por isso, a expressão limpo de coração aponta para os que foram perdoados e vivem a vida cristã como tais. Os limpos de coração andam na luz. Essa é uma condição para aqueles que são filhos de Deus. Serem sinceros para com Deus e transparente para com os seus irmãos. Segundo o dicionário, transparência é a qualidade do que se deixa atravessar pela luz. Quando você usa uma roupa transparente e fica na frente da luz, é possível ver o seu corpo facilmente. É mais ou menos assim que acontece com os que são limpos de coração. É fácil ver a vida de Deus fluindo através deles. Pessoas transparentes não mudam de acordo com a convivência. Mas, daqueles que não são, você nunca sabe qual a verdadeira intenção. São pessoas dissimuladas. Na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque o discurso deles era bonito, mas o coração era cheio de inveja. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23:25. Jesus estava se referindo à religiosidade e a uma atitude meramente exterior. É isso que a lei produz, só aparência de santidade, sem a verdadeira realidade espiritual. A promessa para os limpos de coração é que eles verão a Deus. Ver a Deus é ver a sua glória. Não existe nada maior do que isso. Creio que aqueles que aprendem a abrir mão da glória humana, de receber os aplausos dos homens, são os que mais receberão a glória de Deus. O Atman Nee fala em um dos seus livros algo muito poderoso. Muitos são capazes de abrir mão da própria vida para servir ao Senhor, mas poucos são capazes de abrir mão da glória. Decida se você quer receber glória aqui ou no reino, porque certamente não tem como receber nos dois. 7. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Pacificador significa aquele que ama a paz. Mas tire da sua mente a ideia daquelas pessoas que levantam bandeiras nas ruas buscando a paz, defendendo algum tipo de causa social ou política. Não tem nada a ver com isso. Vamos ver o padrão bíblico do pacificador. Os pacificadores são os que estão em paz com Deus. Os filhos de Deus já foram perdoados e por isso eles estão em paz com Deus, pois não há mais condenação, ou seja, não há mais culpa. Paz é a ausência de condenação e acusação. Nas cartas dos apóstolos, encontramos frequentemente a expressão graça e paz. Isso é para lembrá-los da sua condição diante de Deus. Nesse sentido, todo filho de Deus é um pacificador, porém, nem todos têm essa revelação e, portanto, não agem em coerência com a sua nova natureza.
O pacificador transmite paz aos outros também. À luz da palavra, o pacificador é alguém que está em paz com Deus, mas também é alguém que prega a paz e transmite para outros. É muito importante você aprender a viver em paz e desfrutar dessa paz com Deus, mas também aprender a transmitir a paz. Eu já tive a experiência de ouvir pessoas que não me conhecem comentarem assim a meu respeito: "Nossa, você parece ser tão tranquila." Bem, tais pessoas não me conhecem, nunca me viram quando eu fico nervosa, mas creio que elas se refiram a algo sobrenatural que transmitimos sem perceber, a paz de Deus que flui através de nós. No entanto, o oposto também é verdadeiro. Existem pessoas que têm um espírito de condenação, elas não têm paz e sabem como tirar a paz do outro. Isso é muito comum no relacionamento conjugal, em que há muitas cobranças, críticas e observações negativas um do outro. Tal atitude faz o outro se sentir em falta o tempo todo. Mas o pacificador é alguém conciliador, o que só é possível quando você desfruta da paz de Deus e a transmite, porque confia no Príncipe da Paz. Os pacificadores se relacionam bem com Deus e com os outros. Ser pacificador não significa ser passivo ou buscar a paz a qualquer preço, abrindo mão da verdade, da sua fé e dos seus valores. Não confunda pacífico com passivo. Passividade é sinônimo de omissão e indiferença. O povo de Deus é um povo pacífico, mas não passivo. O pacificador age com serenidade. Ele não se contamina com a ira humana. Mesmo diante de uma situação de pressão, é capaz de agir com serenidade, porque essa é uma característica de quem anda pelo Espírito. Os pacificadores são serenos no espírito, pois eles aprenderam a ser guiados pelo Espírito e não por suas emoções. Você não tem que se tornar um pacificador, creia que já é. A estratégia do diabo para levar você a duvidar é convencê-lo de que você não é nada disso e que precisa se esforçar muito para se tornar. Esse foi o erro da mulher no Éden. Ela acreditou que não era como Deus, embora o Senhor já houvesse dito que criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Porque ela acreditou na mentira do diabo, tentou se tornar o que ela já era. Entenda que, quando busca a paz, você é um pacificador. Quando falha, você continua sendo. Por isso, haja como um pacificador, seja como marido ou esposa, seja como um líder que leva a paz ao coração dos irmãos, rejeite intrigas, contendas e divisões, sabendo que Jesus deixou também uma promessa para os pacificadores: serão chamados filhos de Deus. É mais do que filho no sentido de ser salvo, é um filho aprovado. 8. Os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Esses são os perseguidos por causa da justiça e de Cristo e não por causa dos seus erros. Às vezes são chamados de loucos, fanáticos, radicais, intolerantes, fundamentalistas, adjetivos usados contra os evangélicos. Tais cristãos são perseguidos porque não são agentes secretos do reino, mas se posicionam como discípulos de Cristo. Os apóstolos foram perseguidos e chamados de radicais. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Atos 17:6. O termo transtornar significa perturbar a paz. Para pregar o Evangelho, às vezes é preciso ser persistente e incomodar aqueles que estão passivos e até perecendo.
É por isso que todo crente que é discípulo de Cristo é perseguido, porque ele incomoda muita gente. Os perseguidos têm coragem de andar na contramão do mundo. É por esta razão que eles precisam estar dispostos a abrir mão do reconhecimento humano, porque ele não virá. Ser perseguido pode ser algo que acontece dentro ou fora da igreja, pois mesmo dentro da igreja existem pessoas incrédulas, acomodadas e que não querem se comprometer com a obra de Deus. Homens como John Knox, de 1514 a 1572, precisam ser lembrados. Ele foi um teólogo reformista escocês que liderou a reforma protestante na Escócia e também o fundador do presbiterianismo. Era um homem muito posicionado, pois na época da reforma protestante, posicionar-se era uma questão de vida ou morte. Certa vez, John Knox disse àqueles que tinham medo de se declarar protestantes por causa da perseguição: o medo nada mais é do que o amor a si mesmo. Foram homens como ele que escreveram a história da igreja. A história da igreja está repleta de cristãos que foram perseguidos e morreram por causa da sua fé. Para esses, Jesus afirma: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se você nasceu de novo, já está em Cristo, significa que é nova criatura. Você não será, não se tornará, mas você já é. Essa é a chave do reino, a revelação de quem você é em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo Coríntios 5,17. Uma vez que a condição para entrar no reino é ser qualificado, a única maneira de reinar é permanecer em Cristo. Por isso, o alvo de Deus é que você coloque os seus olhos em Cristo, não em si mesmo, porque você não é qualificado, mas Cristo é. E porque está em Cristo, você pode reinar com Ele. Se você crê nessa verdade, faça esta confissão: eu estou em Cristo, porque eu nasci de novo em Cristo. Portanto, eu sou tudo o que Ele é, eu tenho tudo o que Ele tem, eu faço tudo o que Ele faz. A vida e a natureza de Deus estão dentro de mim. As coisas antigas passaram e hoje eu vivo como Cristo vive. Porque estou em Cristo, eu sou humilde, eu sou manso como Ele é. Eu sou limpo de coração. Eu tenho fome e sede de justiça como Ele tem. Eu sou misericordioso, eu sou um pacificador porque eu já tenho a sua paz. E porque estou em Cristo, eu também posso me alegrar nas perseguições, pois sei que receberei do meu Senhor o meu galardão. Amém. Fim do capítulo 2.